O que eu quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Queridos, apóstolo Paulo, cheio do Espírito, é claro, ele estava dando uma instrução para a igreja de Corinto, mas o Espírito ele sempre faz isso, ele sempre ensina e profetiza acerca do que aconteceu na época que ele estava profetizando. Ao mesmo tempo tem um cunho profético, espiritual e principalmente escatológico, queridos. Esse texto aqui de 1 Coríntios 7, 29 a 31, já há um bom tempo tem mexido no meu coração. E o que mais me chama a atenção é isso aqui. Os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque Jesus está voltando. O tempo é pouco. O tempo se abrevia em outras traduções. Queridos, Jesus está às portas. Estamos vivendo num tempo em que ele está muito, mas muito próximo de voltar. E a última semana de 7 anos da humanidade antes da volta de Jesus está ali, pertinho. E a instrução do Espírito é essa instrução aqui. Vocês que não têm perseguição, compram como se nada possuíssem. Não tem problema, pode continuar comprando. Não tem problema. Mas compram como se nada possuíssem. Se preparem para perder tudo. E os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Não tem problema usar, mas use como se não as usassem. Então, queridos, a mensagem não é para nós abandonarmos tudo agora. Ah, Jesus está voltando, beleza, vou abandonar tudo, vou abandonar meu emprego, não vou planejar nada, não vou parar de estudar. Não é isso, queridos. A mensagem é equilibrada. Vocês não têm nenhum problema em ter tudo isso, mas tenham como se não as tivessem. Conseguem compreender a mensagem do Espírito? Os tempos que estamos vivendo, que vão anteceder a volta de Jesus, a nossa preparação antes da última semana é esta: ter como se não tivesse, usar como se não a possuíssem. Então, conselho que eu dou para os mais jovens, até mesmo para o meu filho: planeje, estuda, né? Vambora, quer trabalhar? Vamos trabalhar, não tem nenhum problema, mas faça tudo isso como se não existisse mais isso. Ou seja, esteja pronto a abandonar tudo isso, porque a forma presente deste mundo está passando. A profecia para o tempo do fim é uma condução para a igreja estar pronta a perder tudo do lado de fora. Totalmente oposto à mensagem da teologia da prosperidade é a mensagem da profecia, do espírito de profecia do tempo do fim, que prepara a igreja para a última semana de Daniel. E quem entende essa profecia sabe que a igreja do tempo do fim vai perder tudo do lado de fora. Então, no momento, a nossa preparação é: continue fazendo o que tem que fazer. Trabalha, estuda, planeja, não tem problema. Mas faça tudo isso como se não existisse. Prontos a perderem tudo, dispostos a perderem tudo. Amém, queridos? Conseguem compreender a mensagem do Espírito? Não é tempo de abandonar tudo, queridos, mas é tempo de nos prepararmos a perder tudo. Contanto que não sufoque o chamado de Deus para a nossa vida, planeje, sonhe, trabalhe, estude, não tem nenhum problema nisso. Contanto que isso não atrapalhe o seu chamado que Deus estabeleceu para a sua vida. Tem muitos irmãos que Deus chamou para viver do Evangelho. Abandonar tudo para viver do Evangelho. Outros não.
Muitos irmãos nossos estão dando as suas vidas hoje, já estão dispostos a perder tudo hoje, inclusive a própria vida. E estão acontecendo isso nos países perseguidos. Outros não, que é o nosso caso. Cada um tem a sua missão, o seu chamado. Todos estão sendo alinhados e conduzidos para a última semana de Daniel. E na metade desta semana, aí sim, todos os fiéis do mundo todo têm que estar dispostos a perder tudo, porque só vai poder ter as coisas do mundo se aceitar a marca da besta. Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, falando acerca de sofrimentos e da promessa da volta de Jesus. O Espírito me mostrou a grande tribulação nesse texto de Hebreus 10, 32 a 39. Vamos ler? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, o escritor aos Hebreus, e com alegria permitistes o roubo dos vossos próprios bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, esse povo aqui do tempo que estava sendo escrito Hebreus, eles aceitaram alegremente o confisco dos bens deles, o roubo dos bens deles, de forma injusta. Tudo por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E eles não ligavam, pode levar, eu estou feliz. Por quê? Porque eles tinham a consciência alta de que possuíam bens melhores e permanentes no céu, nos céus. Aqui está falando acerca da Nova Jerusalém. O povo ele tinha essa consciência de que após o milênio, a Nova Jerusalém vai descer do céu. O céu vai se difundir com a terra, o trono do Pai vai descer, Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Bens preciosos e permanentes. Que eles estavam, na verdade, juntando tesouros nos céus. Lá onde a traça e o ferrugem não corrompem. Porque eles sabiam que na ocasião da volta de Jesus receberiam as suas recompensas. E, após o milênio, receberiam a Nova Jerusalém. Então eles se alegraram, não se preocuparam, permitiram com alegria o roubo dos seus bens. Vem cá, estamos confiscando a sua casa, seu emprego, perdeu tudo, porque você está falando sobre esse nome aí, Jesus. Está pregando a palavra. Não. Vai perder tudo. Amém. Eu não vou resistir ao perverso. Vou ficar feliz, porque eu sei que eu possuo bens superiores e permanentes nos céus. Amém, queridos? Aí ele continua. Então não rejeiteis a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa é essa? Ele explica. Porque ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Jesus Cristo virá. Essa é a nossa bendita esperança, nosso consolo. Mas o justo viverá pela fé. Esse texto foi tirado de Abacuque, capítulo 2, verso 4, um contexto de grande tribulação. A visão que Abacuque teve acerca da grande tribulação. E o justo viverá da fé. E se ele retroceder na grande tribulação, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Um texto claro que podemos conectar à grande tribulação. Sofrimentos que aconteceram com o povo na época que estava sendo escrito Hebreus. Apóstolo Paulo falando também para o povo de Coríntios, que também estavam passando por dificuldades e tribulações, mas ao mesmo tempo um texto profético, queridos, para a igreja do tempo do fim. Que possamos ter esse mesmo espírito, estar dispostos
a perder tudo e com alegria nem ligar para as coisas materiais. Pode levar tudo. Eu possuo bens superiores e permanentes nos céus. Meu justo, por fim, se levantará, o meu Redentor vive. A despeito das tribulações, das perseguições, das angústias, eu tenho bens superiores e permanentes. Jesus Cristo, ele vai voltar, vai fazer justiça aos santos, vai nos conduzir a esse reino maravilhoso, milenar, de 1000 anos nesta terra. E após a Nova Jerusalém, para toda a eternidade estarei com ele. De que me vale dinheiro, posses, não estou nem aí. Eu não vou me prostrar a Satanás para adorar, para ter todos os reinos deste mundo. Eu só adoro a Deus. E para Ele, nós devemos estar dispostos a negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, a sua vergonha e segui-lo. Porque não temos bens aqui nesta terra, queridos. O nosso verdadeiro bem é na eternidade. Que nós não possamos juntar tesouros nesta terra. O nosso coração não deve estar nestas coisas. Repito aquilo que o Espírito falou no início. Não tem nenhum problema vocês terem algo. Para nós que não temos perseguição física ainda, não tem problema planejar, estudar, trabalhar, viajar, curtir um pouquinho a família. Não tem problema. Mas façam tudo isso como se não fizessem. Tenham tudo isso como se não usassem. Estejam dispostos a abrir mão de tudo isso para poder vencer na última semana profética, nos últimos 7 anos da humanidade, em especial os últimos 3 anos e meio. Queridos, é tempo de nos prepararmos. Que possamos ouvir a voz do Espírito, entender o equilíbrio e nos prepararmos. Porque se for na nossa geração, se nós não estivermos com esse coração, nós não vamos vencer. Importa que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino eterno do Senhor Jesus. Então, importa que a igreja sofra muita tribulação, na grande tribulação, para que ela possa de fato adentrar ao reino eterno. Queridos, muito provavelmente a nossa geração vai vir à volta de Jesus. Então, que possamos nos preparar. Que nós possamos jogar por terra, em nome de Jesus, a heresia do pré-tribulacionismo e nos prepararmos para estarmos aqui na grande tribulação. Dispostos a perdermos tudo com alegria, inclusive a própria vida, se for possível. Porque nós estaremos conscientes de que possuímos bens superiores e permanentes. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, que há de transformar nosso corpo humilhado para o seu corpo glorioso. E todos que têm nele esta esperança purifica-se a si mesmo. Então, que possamos nos santificar cada vez mais, buscar a Deus cada vez mais e nos preparar cada vez mais a cultivar um desapego pelas coisas desta vida. Não abandonando nada agora, mas como se não tivesse nada disso. Amém, queridos? Uma palavra simples para o nosso coração, para que nós possamos já nos preparando para a última semana de Daniel. Satanás ele vai levantar o seu anticristo na metade da semana, mas aqueles que conhecerem o seu Deus resistirá com firmeza. É tempo de nos prepararmos para a batalha. Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Amém, queridos?